Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao componente de Educação Física. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho aqui com a Prof. Iris sobre a orientação aí da aula de número 7. Estamos na orientação 7.3. E aí, o que tem aí de atividades sugeridas? Quais são as propostas aí de atividades? O que o nosso estudante pode fazer? O que ele pode adaptar, né? Já te adianto que todas essas práticas sugeridas, algumas aulas, né? Que não tem essa parte de orientação didática, que é a parte ponto 3, né? Te lembro aí que as nossas aulas, dentro desse bloco de aula, nós temos aí no primeiro momento o conteúdo, né? Nós temos aí onde nós trabalhamos toda essa temática, depois nós temos aí a revisão desse conteúdo, mais aí a correção dos exercícios, né, que é a ponto 2, e a ponto 3 é esse momento aqui de prática, né? É um momento aqui onde eu tenho assim, a orientação aí para as práticas sugeridas que eu trago para vocês aplicarem aí com os nossos estudantes. E bora ver o que tem nessas práticas, o que tem para hoje? Então dá uma olhada aí como que vai ser a sequência aí dessa nossa orientação. Então estamos na orientação de número 7.3, certo, prof? Muito bem. E aí nessa orientação nós falamos sobre a temática, né, da atividade física aqui. Deixa eu pegar aqui o meu marcador, meu marca-texto. Isso, muito bem. Nós falamos sobre atividade física e seus efeitos nas fases da vida, né? Como eu bem mencionei para você anteriormente, o nosso bloco de aulas aí de educação física começa aí com a 7.1, 7.2 e 7.3 aí. Na 7.1 nós trabalhamos a temática da aula, né, o conteúdo, né, essas reflexões aí sobre a temática da aula. Depois nós temos aí na 7.2, nesse bloco, a revisão do que nós trabalhamos nessa aula e na sequência a correção dos exercícios. E por último chegamos nesse momento da prática aqui do procedimental. Qual o tempo que nós temos, prof? Te lembra aqui que será aqui de 35 minutos. Mas, prof, essas práticas que você traz aí, às vezes tem 2, tem 3, às vezes até 4 atividades. Vai dar tempo de realizar? Uma sugestão, prof, vem aqui comigo. Uma sugestão para essas práticas seria o quê? Seria você dividir o grupo, né? Dividir aí a turma. Tua turma tem aí 10 alunos, 15, 20, 30 alunos, né? 40, eu não sei. Quantos alunos tem na tua turma? Você pode dividir para que cada grupo faça uma determinada tarefa, determinada atividade. E aí todos vão poder dinamizar e expor, né, essas práticas. Ou você pode também sugerir para que eles façam, né, todo o conjunto, que aí vão poder vivenciar todas elas, né? Mas fica aí essa flexibilidade para que você possa dividir aí com todos os estudantes essas práticas em pequenos grupos também, tá? É uma sugestão aí para a gente conseguir realizar aí dentro desse tempo aí dos 35 minutos, certinho? E aí, qual a habilidade que a gente vai trabalhar nessa aula? Então, eu vou sair agora do slide e você vê aqui qual a habilidade para essa nossa aula. Então, a habilidade para essa nossa aula será o quê? Será discutir, né? E organizar práticas corporais de atividade física na comunidade local para fim de saúde, lazer e qualidade de vida, né? A gente dá esse incentivo, essa provocação aí para o nosso estudante. Como que a gente faz isso? A partir da nossa sequência didática, onde eu tenho os 5 minutos iniciais dessa aula para contextualizar essa aula, para provocar, para trazer algum questionamento para o nosso estudante, né, nesses 5 minutos. Eu posso, logo na sequência, fazer a condução dessas práticas, dessas atividades, onde o meu estudante vai poder vivenciar, vai poder experimentar, e eu vou dispor aí de um tempo de 25 minutos, certo? Depois, para nós finalizarmos aí, eu realizo aí essa reflexão, esse questionamento com nossos estudantes nessa roda final com um tempo de 5 minutos. Te lembro aqui que todas as nossas aulas estão aí perpassando pelas abordagens conceituais, procedimentais e atitudinais também, certo? O nosso estudante, o que o nosso estudante precisa? Ele precisa
aprender algo, né? Ele precisa aprender a conhecer, fazer, conviver e ser, ok? Maravilha. O que mais nós temos aí, Profires? Então, eu trago agora para vocês quais os materiais para essa nossa vivência, esse nosso trabalho. Então, pode-se utilizar de canetas, cartolina, celular ou notebook, papel A4, régua, recorte de imagem de figuras, né? Além de um espaço físico aí aberto e também precisamos, prof, garantir que todos os nossos estudantes possam participar das nossas vivências, das nossas práticas, né? Das nossas atividades aí com segurança também, certo? Muito bem. Frente a tudo isso, é importante a gente observar, reforço a questão do espaço e dos materiais que poderão ser utilizados, que poderão ser adaptados, que poderão ser reorganizados, né, conforme a realidade aí da tua escola, dos nossos estudantes. Mas para que a gente consiga fazer tudo isso, é importante assistir às primeiras aulas, 7.1 e 7.2, elas vão dar subsídio, né? Trazem aí o conhecimento sobre a aula e vão contextualizar esse momento da 7.3 e o nosso estudante vai conseguir fazer essa correlação entre a teoria e a prática e dos conteúdos trabalhados, certo? Muito bem. Entramos aqui no nosso primeiro momento, que é da roda inicial, com abordagem conceitual e o tempo de 5 minutos. Nosso estudante, neste momento, está aprendendo a conhecer a temática. E aí, para eu conseguir fazer isso, como que eu faço isso, Profires? Então, eu posso fazer aí com o nosso estudante, trabalhar com o nosso estudante, a reflexão dos efeitos da atividade física nas fases da vida. Então, eu vou buscar fazer com que o meu estudante ele fale sobre essa aplicabilidade nesse cotidiano dele aí. Como que eu posso inserir a atividade física e ter benefícios, né? Como que eu consigo observar isso em cada fase da vida, tá? Então, esses são nossos primeiros 5 minutos. Depois, eu trago aqui a parte da vivência, né? E agora o nosso estudante ele está perpassando pelo conviver e pelo fazer. Para esse momento aqui, para essa nossa prática, vamos trabalhar com a abordagem procedimental e o tempo de 25 minutos, certo? Tranquilo até aqui, né? Nada de diferente do que a gente vem trabalhando nas outras orientações, né? Muito bem. Quais são as atividades, prof? Já eu te mostro. Olha só quais são as atividades. Então, eu trago para vocês, né, 3 atividades para que a gente possa realizar aí com os nossos estudantes, certo? A primeira delas seria um infográfico da importância da atividade física para as pessoas. Depois eu tenho um storytelling da atividade física e os seus efeitos nas fases da vida. E, por final, tem aqui um quiz de mitos e verdades dos efeitos da atividade física nas fases da vida, certo? Como que vamos fazer cada um? Olha só, atividade 1 do infográfico. Então, o objetivo aqui será criar esse infográfico, né, dessa importância da atividade física para as pessoas. E aí o nosso estudante vai passar aqui no primeiro tópico, vai buscar organizar materiais para essa produção desse infográfico, tá? Ele vai agora, no segundo momento, selecionar e organizar essas informações. Ele vai destacar aqui o que precisa ser exposto, né? Depois, ele vai aí observar alguns pontos importantes sobre o infográfico. Como o quê? Como quais são os elementos gráficos de alta qualidade que ele pode colocar, quais são os dados relevantes e atuais, né? Buscar ter uma boa organização nessa sequência aí do que vai ser abordado nesse infográfico, um equilíbrio entre um texto e a ilustração, certo? Então, esses são os pontos assim que são fundamentais ele observar aí para que esse seu infográfico
seja eficiente, tá? Depois, ele vai fazer o quê, prof? Ele vai destacar, aqui no passo 4, a importância da atividade física para as pessoas, né? Então, ele já pesquisou, já organizou, já separou, já destacou, já observou lá a questão dos tópicos importantes, relevantes ali para o infográfico e agora ele vai destacar essa importância aí com base nessa pesquisa toda. Na sequência, ele vai apresentar dados de uma forma mais assim envolvente, né? Então ele pode colocar aí figuras, desenhos, links, mapa mental, linkar uma coisa com a outra, né? Fazer trabalhar bem essa parte visual aí desse infográfico, certo? Esse infográfico ele pode produzir tanto de forma online como offline também. Ele pode fazer aí utilizando isso aí do computador, da internet, né, se for viável, como também ele pode produzir essa sequência assim, infográfico, né, que seria um papel um pouco maior, um pouco mais comprido, para colocar essas informações também de forma manuscrita, forma de recortes, né, usar muito a criatividade. E aí ele precisa também, né, ter a colaboração e a participação dos seus colegas e dos seus familiares nessa construção, né, para idealizar esse infográfico. E claro que é a parte que mais eu gosto, né, não vou mentir, que é a parte aí do registro dessas atividades com foto, com vídeo, né, encaminhar para você, professor, e encaminhar para mim também, para que eu possa acompanhar aí como que foi esse processo aí de construção, ok? Maravilha! Chegamos então agora na segunda atividade. E nessa segunda atividade, o que eu tenho aqui? Eu tenho agora a criação de um storytelling da atividade física e dos seus efeitos nas fases da vida. Primeiro passo aqui. O estudante ele vai buscar informações sobre a atividade física e os seus efeitos nas fases da vida. Depois, ele poderá montar um roteiro que vai norteá-lo aí e ele vai identificar o objetivo da sua história ou da sua história, né? Da sua história de ficção criada por ele, como da sua história verdadeira, né? Desses pontos aí que ele quer ressaltar. Na sequência, ele vai poder passar por 5 etapas na produção do seu storytelling. Quais são essas etapas? Então, ele vai trazer, dentro dessa construção do storytelling, Profírios, o que é esse storytelling que você fala? O storytelling é a contação de história, né? Muito utilizado agora, nessa era muito tecnológica, a gente utiliza contar histórias. Mas contar história de que forma? De uma forma envolvente. E aí tem uma estrutura que a gente precisa seguir para conseguir contar essa história de uma forma envolvente, que eu devo seguir, né? 5 etapas. Então, ele vai, dentro dessa construção desse roteiro que ele criou, ele vai trazer uma promessa, trazer um contexto, trazer complicações, trazer um clímax e trazer uma conclusão nesse storytelling, nessa história que ele vai contar. E aí a gente pode descobrir aí diversos contadores de história, né? Muito bom. Passo 4, né? O que vai envolver aí nessa promessa? Então, na promessa eu observo que quem sabe como fazer um storytelling te prende desde o início, prometendo que a história vai valer a pena. Então, é nisso que vai se trabalhar. Vai trabalhar muito essa criatividade aí, certo? Do nosso estudante. Ele pode fazer sozinho? Pode. Ele pode fazer junto com os colegas? Pode também, né? Vai até enriquecer esse texto, né? Esse roteiro, essa história que ele vai contar. No passo 5, eu tenho aqui o contexto. E aí, a partir daí, é hora de introduzir personagens, quem são, onde estão, situar o ouvinte da história. Então, nesse contexto, ele vai inserir os personagens. No passo 6, ele tem aqui agora as complicações. Então, ele vai fazer um storytelling, passando aí, quem sabe, por um drama, por obstáculos, por desafios. Ele vai trazer as complicações do protagonista que ele precisa superar. Então, esse é o ponto aí das complicações dentro do storytelling, dentro dessa história que ele está criando, né? Que ele está produzindo. Ainda continuando, tem o clímax na sequência. E nesse clímax,
ele vai elevar a tensão ao máximo. Depois de todas as complicações, chegamos ao ponto de maior emoção da história. É a hora que vai envolver mesmo, né? Maior tensão do desafio, mais impactante será o seu storytelling, certo? Então ele vai pensar aí nesse clímax, nessa tensão máxima aí que ele vai trazer para essa história. E no passo 8, ele traz a conclusão, depois de toda essa jornada, qual é a moral da história? O que ele quer contar? Né? Qual a mensagem que ele quer deixar? O que ficou dessa história toda, nesse storytelling sobre atividade física e os efeitos da fase da vida, tá? Vai trabalhar criatividade pura. No passo 9, o nosso estudante vai apresentar o seu storytelling à turma, mostrando a sua produção, divulgando e incentivando aos colegas a conhecer ainda mais sobre a atividade física e os seus efeitos nas fases da vida. E aí fica como sugestão também apresentar, por que não, no pátio da escola, né? Descobrimos aí grandes personagens e atores e locutores, enfim, existe uma grande produção que pode ser feita aí, pode ser incentivada aí para o nosso estudante, né? Trabalhar também em conjunto com a professora de português ou o professor de português também pode ser uma deixa, pode ser algo muito bom aí também, certo? Ainda dentro desse storytelling, ele pode, como eu falei, ter a participação de outros integrantes, familiares, colegas, e precisamos de muito registro, muita foto, muito vídeo, podcast, né? Tudo aí sendo exposto com referência aí ao storytelling da atividade física e os seus efeitos nas fases da vida, ok? Como última atividade, eu tenho aqui a terceira, que é o que, prof? O quiz de mitos e verdades sobre os efeitos da atividade física nas fases da vida. Qual o objetivo? Criar esse quiz, né? O nosso estudante ele vai buscar essas informações sobre a atividade física e seus efeitos na fase da vida. Perceba que essa pesquisa inicial ela vai nortear todas as outras atividades, né? Ele vai montar aí também um roteiro que vai norteá-la, identificando aí os conteúdos que deseja abordar e os possíveis cruzamentos entre eles dentro do conteúdo. Depois ele vai ordenar essas perguntas, né? Ele vai criar um questionário, as perguntas, e vai começar o quiz com uma pergunta envolvente para despertar o interesse. Então tem que ter esse cuidado, esse filtro também para poder envolver, né? Para incentivar os outros colegas também, certo? Muito bem. E aí é importante que ele fuja de questões óbvias, né? Pergunta papo, né? Muito direta. Um teste inteiro feito desse tipo de questionamento não prende atenção por não trazer nenhum desafio. E a ideia aqui é envolver, é desafiar as outras pessoas. Ele vai promover a colaboração e é possível propor questões mais complexas, por exemplo, para que, mesmo em contato com os colegas, com materiais de consulta, os estudantes eles têm aí um certo grau de desafio, ok? Muito bem. Ainda nessa perspectiva, pode usar diferentes tipos de perguntas, pode diversificar o modelo de questões utilizadas, de uma forma a propor aí aos nossos estudantes diferentes situações-problema, certo? Fazendo com que precisem se adaptar e apliquem aí os seus conhecimentos de acordo com as propostas, além de manter o engajamento, né, essa preocupação com o engajamento, por não ser algo previsível. E aí, de novo, temos a participação dos colegas, dos familiares, né, nessa construção aí de mais uma atividade. Como eu falei lá no início, pode se dividir em pequenos grupos, cada grupo faz uma atividade, né, dividir a sala em 3 grupos. E o registro que eu quero acompanhar aí todo esse processo de construção aí desse quiz, né? Verdadeiro ou falso? Pode ser uma versão de verdadeiro ou falso aí desse quiz, certo? E para finalizar aqui a nossa roda final, trabalhando aqui, depois que nós já passamos pelo conhecer, pelo conviver, pelo fazer, nosso estudante agora vai protagonizar, vai ser, né? Vai ser o ator principal aí dessa construção e vai levar todos esses conhecimentos para a vida. Trabalhando aqui a abordagem atitudinal no tempo de 5 minutos. 5 minutos. E aí, como que eu faço isso, prof? Eu posso ter aqui uma reflexão sobre a percepção deles, né, acerca dos efeitos da atividade física nas fases da vida
e vou orientá-los para que eles relatem, para que eles falem sobre como foi a construção dessas atividades aí com seus familiares e seus amigos, e também vou estimulá-los a registrar todas essas atividades, né? Te lembro que essas atividades podem e devem, né? E são flexíveis e podem ser adequadas aí à realidade do estudante, à realidade da escola, tá? E vamos só observar a questão aí da habilidade da aula, que não pode fugir. Os materiais precisam ser acessíveis aos nossos estudantes, todo o material de apoio, de vídeo, de imagem, de recortes, enfim, né? Tudo isso pode ser utilizado. E aí eu chamo o nosso estudante e chamo você, prof, para a realização aí das nossas práticas, certo? Tudo tranquilo? Entendemos tudo aqui da nossa aula? Que bom, prof. Fico feliz aí e vamos aí realizar essas práticas e incentivá-los. Muito obrigada pela tua parceria e até mais. Tchau!